Fala pessoal, tudo bem? Provavelmente você entra em sites, por exemplo, nesse exato momento você tá vendo esse vídeo no YouTube, que também é um site que tá hospedado na web em um servidor, mas você sabe como que os sites realmente funcionam? Então nesse vídeo eu decidi trazer um conteúdo um pouquinho mais técnico, explicando na prática como que os sites funcionam e como que você pode entender todo o conceito por trás deles. Porque pra você poder hackear sites, pra você poder fazer bug bounty, que é receber recompensas por falhas que você encontra, você tem que entender como que os sites funcionam pra poder hackear eles. Então nesse vídeo eu vou explicar o que é o HTTP, um dos conceitos mais importantes usados pelos sites. Então vamos lá, primeiramente o que é o HTTP em si, aonde que ele fica dentro dos sites? Quando é feito um acesso a qualquer site na internet, normalmente a gente tem o nosso computador, então o nosso celular, o computador que você está usando para ver esse vídeo ou para entrar no Google, e aí a gente tem o nosso site, que nesse caso eu vou falar que é o YouTube. Então é um site que está hospedando todo o conteúdo do YouTube, todos os vídeos. E quando você acessa o site do YouTube para ver esse vídeo, por exemplo, você está fazendo uma comunicação. E essa comunicação, ela é chamada de HTTP, mais conhecida como Hypertext Transfer Protocol. E essa é a comunicação usada por toda a internet. Todos os sites que você acessa vai estar usando o HTTP. Normalmente em sites seguros como o YouTube é usado o HTTPS, mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, para você poder entender como que os sites funcionam, como o YouTube, o Google, o Facebook, o Instagram, primeiro a gente tem que entender como que é feita a comunicação do nosso computador com qualquer site da internet. Então por isso que é muito importante na hora de aprender a hackear, aprender a encontrar falhas, você saber como que funciona o HTTP, porque é ele que você vai usar a maioria das vezes para poder fazer o seu bug bounty, para poder analisar as requisições. Mas ok, você já entendeu que é feita essa comunicação entre os sites, mas o que realmente é enviado? O que é essa comunicação que eles trocam de dados? Para fazer isso eu vou mostrar na prática, eu vou abrir um site aqui com vocês e eu vou mostrar essa comunicação do HTTP. Então abrindo a própria home do nosso YouTube, a gente consegue acessar o site aqui, os vídeos, como você entra normalmente. E pra gente poder fazer essa análise, eu vou abrir uma ferramenta muito conhecida pelos desenvolvedores de sites e também pelos hackers, chamada DevTools. Então clicando aqui no F12, você pode abrir o DevTools. Provavelmente você já deve ter usado, sei lá, pra trocar o seu saldo no PayPal de uma forma fake, pra mostrar pras pessoas, ou pra trocar um título de um vídeo também, a gente pode usar ele. Então a gente pode editar qualquer campo aqui dentro do nosso DevTools. Mas o que a gente precisa aqui dentro é o nosso campo de rede. E a rede, que é as comunicações de HTTP. Então tudo que você tá vendo aqui dentro do site são as famosas requisições, que é essa comunicação feita pelo HTTP. E tudo isso aqui é feito pelo protocolo que eu tô mostrando aqui. Então se a gente clicar em alguma, por exemplo, uma imagem que tá sendo carregada, a gente pode ver que dentro dela a gente tem um cabeçalho. E esse cabeçalho é uma das principais partes do nosso protocolo. Porque quando a gente faz uma transferência de dados entre os sites, um dos principais dados que estão sendo enviados é o famoso header. E esse header define para onde que vai essa comunicação, se ela vai pro YouTube, se ela tá logada em alguma conta, se ela tem algum dado, se ela não tem algum dado, e também define qual é o tipo da requisição. Então dentro do nosso header, a gente tem a URL do site que a gente quer acessar, a gente tem alguns dados adicionais, como cookies ou alguma outra coisa de informação que vai ser enviada. Então até mostrando aqui, a gente tem um monte de dados que você pode ou não entender. Eu também não estou entendendo o que são todos esses dados que estão sendo enviados, mas o importante é você conseguir interpretar o que provavelmente eles fazem ou para onde que está sendo enviada essa requisição. Mas uma outra coisa que é muito enviada nesses headers é o tipo da requisição. Então ele envia o tipo da nossa requisição. E as requisições que são feitas pelos sites, existem vários tipos, e eu vou mostrar elas aqui. As requisições que compõem o HTTP são a mais famosa, que é o GET. Então ela é comumente usada para você poder pegar algum dado de algum site. Então quando você acessa um vídeo do YouTube, você está usando o GET. Então você está conseguindo acessar algum dado. E junto com o GET, a gente tem o nosso POST. E o POST, como o nome já diz, é fazer uma postagem. E ele serve quase o contrário do GET, que você pega algum dado. Ele é usado para você poder enviar algum dado para o site. Então o POST, ele é usado, por exemplo, quando você vai enviar um vídeo. Você vai usar a requisição POST para poder fazer um envio desse vídeo para o site do YouTube. Ou quando você vai criar uma conta, você vai editar algum nome, você vai usar as requisições do tipo POST. E junto com elas, a gente também tem alguns outros tipos de requisição, que não são tão usados quanto o GET ou o POST, mas a gente tem a nossa requisição do tipo PUT e também do tipo DELETE. E a requisição do tipo PUT e DELETE, o nome também já diz um pouco, que a requisição
do tipo put, ela é usada para colocar algum dado, então é um pouco parecida com a do tipo post, que a gente vai enviar um dado, só que o put, ele é usado para tentar atualizar algum dado que já existe, como por exemplo, trocar o seu nome em um site. Você normalmente pode usar o tipo put. E o tipo delete é obviamente para deletar a sua conta em um site, para deletar algum dado, que também pode ser usado. Então agora voltando no nosso site do YouTube, quando a gente vai ver tudo que está sendo carregado aqui, a gente tem várias imagens. E você pode ver que todas estão usando o método de solicitação GET, porque a gente está tentando pegar algum dado do site, pegar a imagem que a gente está querendo acessar. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa, tipo, oi, dentro do YouTube, aqui no meio vai estar cheio de coisas aqui de imagens que estão sendo carregadas também. Mas se a gente ver aqui dentro da nossa pesquisa, a gente tem uma chamada search. Essa pesquisa aqui de search provavelmente é a que faz você pesquisar o oi aqui no YouTube, nesse exemplo. É muito de analisar a requisição e ver o que ela faz. Mas aqui dentro a gente pode ver que o método da solicitação dela é do tipo post, porque o tipo post ele é usado para enviar para um site. Então nesse exemplo eu não estou usando post para enviar um vídeo, mas no caso eu estou usando post para enviar um dado de pesquisa, para enviar o meu oi que eu tava pesquisando para dentro do site do YouTube. Então agora que eu já te mostrei como que a gente pode analisar essas requisições do tipo HTTP, vamos fechar o nosso Dev Console, voltar aqui pro nosso YouTube, e agora eu vou te ensinar a fazer uma requisição na mão. Então vamos tentar pegar essa comunicação que está sendo feita do seu computador com o YouTube e tentar fazer ela manualmente, fazer o trabalho do seu navegador de enviar essa requisição. E para fazer isso, eu vou usar um aplicativo que é muito usado por desenvolvedores, chamado Insomnia. Então abrindo o Insomnia, eu posso vir aqui dentro dele e criar uma nova requisição para o nosso site. Então eu vou colocar, por exemplo, YouTube. E aqui, dentro da minha requisição que eu criei, eu consigo colocar o tipo da requisição que é. Então se é post, put, delete, options, head, várias outras opções também. Então eu vou manter ela do tipo get. E aqui dentro a gente também consegue colocar o URL que a gente está querendo enviar a nossa requisição. Então vamos, por exemplo, colocar o URL do nosso YouTube. Então eu coloquei a URL do nosso YouTube. Então agora vamos enviar a nossa requisição somente com o tipo get e a URL que a gente quer acessar. Então clicando aqui para enviar, ele vai demorar um tempinho e vai carregar o nosso site do YouTube. Então carregou toda a página aqui do nosso YouTube. É claro que nessa página do YouTube eu tô fazendo simplesmente a primeira comunicação, depois o site ele tem que carregar, mas carregou a nossa página do YouTube mais ou menos. Só que aqui o que a gente tá vendo é a preview do nosso Insomnia. Ele carregou a página e mostrou ela bonitinha. O que realmente o site ele devolve quando a gente manda essa requisição? A gente pode clicar aqui para ver e ir em Raw Data. E entrando em Raw Data, a gente pode ver que o nosso site, ele respondeu literalmente com todo o código que ele tem. Então, isso aqui do site é o famoso código HTML, que é tudo que monta o site, todos os conteúdos do site. E quando a gente vai na Visual Preview, esse HTML, ele vira o site que está sendo carregado. Então, na verdade, ele não aparece o site totalmente carregado. Na nossa requisição, quando a gente envia ela para o nosso servidor, por exemplo, o servidor da Google, ele vai responder com um HTML. Então, ele vai responder com um monte de texto aí, com esse monte de código. E o nosso HTML, ele vai ser carregado pelo nosso navegador. Ele vai fazer a compilação dele e vai mostrar tudo na nossa tela. Então assim que seria o funcionamento de um site. Então assim que seria o funcionamento do YouTube. Para você acessar um site no YouTube, quando você vai lá no seu navegador e pesquisa youtube.com, o seu navegador, ele vai fazer uma requisição do tipo get pro site do youtube.com, como nesse exemplo aqui que eu dei do Insomnia. E depois que ele fazer essa requisição pro servidor da Google, o servidor do YouTube, ele vai responder com o nosso código HTML. Então ele respondeu com todo o conteúdo do site. Mas algumas vezes, quando a gente acessa um site, ele não responde literalmente com o código dele bonitinho. Às vezes ele pode simplesmente dar erro. Ele deu erro no servidor, você tentou acessar um site que não existe, por exemplo, e aí ele não vai ter uma resposta concreta, ele não vai responder um HTML. E para quando isso acontece, a gente tem os famosos status code, que nesse caso que a gente acessou o YouTube, o nosso status code, ele é o OK, que é quando você consegue entrar em um site com sucesso, e o código dele é 200, então esse que é o código dele. Até se a gente voltar aqui no nosso Insomnia, a gente pode ver que o site ele respondeu com o nosso código 200 OK, mas a gente tem alguns outros códigos que existem. E um deles, que você provavelmente já deve ter visto, é o famoso código 404. Quando a gente não encontra uma página ou não encontra algum arquivo, ele retorna o site, o próprio site, ele fala que deu um 404. Então o nosso famoso 404, ele vem de um código do HTTP. Ele não é uma sigla que os programadores decidiram usar para falar que o site não existe. Ele
é um status code do protocolo HTTP, que significa que algum site não existe ou a página que você está tentando acessar não existe. Então, se eu tentar acessar alguma página do YouTube aqui que não existe e enviar, ele vai me responder com um 404 not found. Então, a requisição que dá sucesso é ok e a 404 é not found. E além do nosso 404, que é o nosso código de erro, e além do nosso 404, que é um código de erro, existem alguns outros códigos de erro que podem existir nos sites. E um outro código também, que é bem conhecido, que acontece muito, é o código 500. Que esse código, ele aparece quando o servidor do site, ele tá indisponível ou deu algum erro no site. Então ele também é um código de erro, mas no caso, ele não é um código de erro que você entrou em alguma coisa que não existe. É porque literalmente deu um erro, deu um pau no site e ele não conseguiu processar a requisição e respondeu o código 500. Então no meio dos nossos códigos de requisições, a gente tem o OK, que é o código 200, que é quando dá sucesso, e os nossos códigos de erro, como o 404 e o 500. Esses são um dos mais famosos códigos que existem nas nossas requisições. Então quando você for entrar em um site e ele deu sucesso, você conseguiu acessar a página, saiba que o seu navegador, ele retornou com o código 200. Então na próxima vez que você for entrar nos sites, você já sabe como que eles funcionam, como que você acessa qualquer coisa lá. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha entendido como que os sites funcionam, e eu espero que com essa base de HTTP, você consiga pôr em prática esses conhecimentos de hacking para analisar os sites.